Este vídeo é para auxiliar aos alunos do 7º ano a responder as questões da segunda semana do PET na matéria de ciências. Serão abordados 2 temas bastante distintos: separação de misturas e a constituição dos seres vivos. Na natureza, a maioria dos materiais são encontrados em forma de mistura, uma substância juntamente com outras. Para que determinadas substâncias possam ser comercializadas e utilizadas, elas precisam ser separadas de outras. Por exemplo, o sal, a areia, o petróleo são materiais comuns à nossa utilização, mas que na natureza eles são encontrados misturados a outros. Então, para que eles possam ser utilizados, são necessários processos de separações, de forma que eles sejam isolados e possam ser utilizados. Existem processos mais simples, feitos muitas vezes à base simplesmente de uma temperatura alta, de um aquecimento. Existem processos mais elaborados, que envolvem aquecimento, resfriamento, objetos e instrumentos adequados, com formas e características específicas para que essa separação aconteça. E existem processos que acontecem na nossa casa, sem a utilização de instrumento especial nenhum. Às vezes um objeto, um filtro é suficiente. Em nossas casas, vamos citar como exemplos de separações de misturas a filtração, que pode acontecer para a utilização da própria água, dependendo do instrumento que vocês tenham em casa, a filtração do preparo do café, para quem não usa o café solúvel, a catação, quando a pessoa vai separar muitas vezes o grão de feijão, o grão de arroz, de outras substâncias que estão ali misturadas. O feijão é muito comum porque às vezes aparecem pedrinhas juntas, aparecem pedacinhos de galho, e muitas vezes o que acontece? A pessoa que vai colocar para cozinhar, antes de cozinhar, ela separa o que é feijão, o que não é. Então é um processo bem simples que, com instrumentos que nós temos em casa ou a própria mão da pessoa, é suficiente para separar. Nas estações de tratamento de água e de esgoto, existem tanques, e esses tanques, então, trabalham a fim de fazer separações entre a água e as suas impurezas, entre a água própria para o consumo ou não. Nos tratamentos de esgoto, separa-se a água dos resíduos, de forma que essa água possa ser devolvida um pouco mais limpa para o meio ambiente. E existem processos mais complexos que vão ser feitos em laboratórios ou em locais apropriados. A purificação do petróleo, de metais, a produção da pinga, da cachaça, do uísque, necessitam de locais e instrumentos adequados. Estes são os exemplos mais comuns ao nosso dia a dia. Este tema é um tema bastante amplo, então a minha sugestão é que vocês leiam mais e pesquisem sobre essas temáticas e os diversos tipos de separação de misturas que existem. A segunda temática é sobre a constituição dos seres vivos. Todos os seres vivos são constituídos por células. Para que um ser seja considerado um ser vivo, é necessário que ele seja feito de células. Quanto à constituição, esses seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, quando eles têm em sua constituição apenas uma célula. Pluricelulares, quando eles têm em sua constituição mais de uma célula. As células,
apresentam três partes básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática é o que separa esta célula do ambiente onde ela está. O citoplasma é o interior, é dentro dessa célula e é o local onde encontram-se as organelas. Organelas são pequenos órgãos que garantem a vida dessa célula. E o núcleo, que é onde se encontra o material genético dessa célula. O material responsável por sua reprodução, responsável pelo controle de suas funções. Este núcleo, ele pode estar disperso no citoplasma, esse material genético pode estar disperso, misturado ao citoplasma, ou ele pode estar organizado e separado. Os seres vivos que apresentam este núcleo disperso no citoplasma desorganizado, eles são chamados de seres procariontes. O núcleo encontra-se espalhado, o material genético está espalhado em meias organelas. Os seres vivos que apresentam este núcleo organizado, o material genético está guardadinho em um local específico do citoplasma, eles são chamados de seres eucariontes. Correspondem à maioria desses seres vivos.